ti, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Que o mundo possa ver a glória de Jesus no rosto de cada um de nós. Que assim a gente possa iluminar, a gente possa cumprir o nosso papel cristão de revelar, testemunhar, manifestar a glória do nosso Senhor. Amém? Que bom estar com todo mundo aí, não é? Mandar um beijão para cada um de vocês aí, minha sogra, Marcele Borges, o Rodrigo Mansur, Gilson, né? Mandar um grande abraço para toda a família, Edileuza, Andressa, a outra filha, os genros, Lourdes Gonçalves, Ricardo Lira, e quem for aparecendo aí a gente vai saudando. Dar um abração também para o Álvaro Mateus, muito querido, Douglas mais uma vez, Johnny, pessoal lá de Portugal está no finalzinho do dia, João Holanda, olha que bênção, João Holanda com 2 corações, minha prima Sunelma, Jane Faria, mandar um beijão também para essa família toda, a tia Bizinha e a Daniele que está ali com um sinalzinho dançando ali, dançando com o Danielzinho, né? Amém? Então a gente vai, sem demora, se mobilizar para orar nesse momento. A oração é uma marca da nossa fé. Porque se a gente não tiver fé, nenhum de nós vai orar. A gente só ora porque tem fé. Quem tem pouca fé, ora pouco. Agora, quando a gente tem muita fé em Cristo, a gente ora muito porque crê que o Espírito Santo testifique em nós que estamos falando com Deus e que Deus está falando conosco. A Daniele também está lembrando aqui que a Cida, eu não vou conseguir falar o sobrenome dela, assiste no dia posterior, porque é tarde lá em Portugal, ela está em Portugal também, tem gente que dorme mais cedo, né? E ela vê no primeiro momento do dia posterior. Então mandar um grande beijão. Mandar um beijão também para a Graciete, que está todo dia com a gente, e eu esqueço de falar aqui o nome dela. Mandar um beijão também, agora me lembrei, né? Que também está sempre com a gente aí, minha tia Alissa também, às vezes entra depois. Mandar um beijão lá pro pessoal que está na sala de vídeo da Daniele, e se aparecer alguém por lá, ela vai sinalizar aqui também, tá bom? Se houver alguma necessidade aí, vamos interagindo, tá? A minha tia Alissa perdeu um sobrinho hoje, e se eu não me engano o nome dele é Paulo Freitas, tá? Mandar aí os nossos sentimentos, e nesse tempo de oração a gente tem orado por isso também, consolo da parte do Espírito Santo, porque infelizmente todos nós
estamos perdendo alguém próximo ou, infelizmente, até mesmo alguém da nossa família. Isso não é fácil, mas a gente não vai deixar de orar, porque a gente crê na ação do Espírito Santo, não para trazer indiferença à dor, mas para trazer consolo. O consolo do Espírito é uma maneira da gente sentir a dor de uma maneira diferente. É com uma força espiritual junto. Então a gente não quer não sentir a dor das pessoas que partiram. A gente quer que junto dessa dor autêntica pela perda de uma pessoa próxima, que o Espírito console para que a gente consiga prosseguir. Tá? Dá um beijão aí para a Luciana Lopes, que entrou agora. E antes tinha entrado também a Cristina Benevides. Faz tempo que a gente não se encontra, né? A gente não tem andado muito por Icaraí, a gente vivendo aqui em Itaipuaçu, cruza menos com as pessoas, né? Que a gente tinha mais contato. Mas vamos mandar aí um beijão para todos vocês, tá bom? Pai, nós oramos nesse tempo difícil, porque é para isso mesmo que nós oramos, para que nos tempos difíceis o Teu poder ele se manifeste na vida de cada um de nós. Nós estamos lembrando hoje do luto de muitos de nós por perdas de familiares e de gente querida, próxima. Que o Teu Espírito Santo faça uma obra que traga consolação e refrigério para cada uma dessas perdas que tivemos. Existe muita gente lutando para viver nos hospitais, existem médicos e profissionais de saúde ligados a hospitais que estão ali na linha de frente. Pai, eu te peço proteção, eu peço cura. A Tua palavra, quando fala sobre a igreja primitiva, ela relata sinais e prodígios. Nós queremos viver isso também, porque somos igreja hoje, mas não queremos esquecer de onde viemos. E tudo começou assim, desceu o Espírito Santo e havia sinais, havia compaixão, havia um fluir do amor. A igreja, ela contava com a simpatia de todos, ela caiu na graça das pessoas porque era uma igreja relevante. Nós não queremos ser irrelevantes na nossa fé. Não queremos ser um clube fechado, queremos expressar o Teu amor e os efeitos desse amor nas nossas vidas. Aquece os nossos corações. Estamos vivendo um tempo estranho, tem dia que a gente acorda sem saber que dia nós estamos exatamente, as coisas perderam muito do seu sentido, está tudo tão complicado de se planejar, de se pensar como vamos agir. As notícias vêm, não sabemos se elas exageram, não queremos ficar indiferente a elas. Nos ajuda a termos um ponto de equilíbrio, que haja moderação, para que a gente não se preocupe demais, mas também não seja negligente. Pai, que haja um grande mover de cura nesse país. Estamos precisando de cura para esse país em tantas áreas. Nós queremos levantar um clamor em favor de toda a crise financeira que tem assolado a tantas famílias. Pai, eu faço um apelo a Ti em nome de todas as famílias, que não falte paz na nossa casa, que por causa de toda essa estranheza de uma pandemia que ninguém sabia que viria, nossas famílias não venham se esfacelar, mas que possamos nos unir, nos fortalecer. Tira todo sintoma do peso desse momento e coloca mais amor dentro da nossa casa, que haja condições da gente se relacionar, ó Deus, com amor, manifestando o amor que sentimos. Ó Deus, às vezes a falta de harmonia é um sinal do efeito dessa pandemia, mas o que nós queremos é sinalizar o efeito do poder do Evangelho na nossa vida, nos nossos corações. Nós queremos orar em favor daqueles que estão com sintomas emocionais agravados por causa da pandemia. Gente que já vem lutando contra a depressão, já luta contra a síndrome do pânico. Gente que tem sintomas, tem doenças emocionais que a gente não sabe nem o nome porque não dá tempo de catalogar, porque estão surgindo situações novas. Pai, que o Teu amor seja suficiente para dissipar todas essas questões emocionais que têm ferido tanta gente, machucado tantas famílias. Nós nos lembramos da família do Márcio, com a pré-adolescente ali, a Laura, com 12 anos, passando por síndrome do pânico, que a gente quer ver esse quadro ultrapassado.
Ó Deus, que o teu amor possa visitar esse lar. Derrama, Senhor, sobre nós a tua unção para a gente suportar esse momento, mergulhando mais em ti. Que esse momento nos aproxime do Senhor. Que ao passar a gente continue imerso no Evangelho, mas que nesse tempo a gente possa se aprimorar nisso, se deixar discipular pelo teu Espírito Santo e assim crescermos, sermos edificados na tua santa presença. Nós queremos agradecer a ti pelas notícias de melhora no tratamento aí do Marcelo, continuamos orando por ele. Ó Deus, a bênção de saber que também está tudo bem com o Rodrigo, continuamos a orar por ele. Ó Deus, levantamos um clamor em favor da sua mãe também, paciente de câncer, com situação difícil. Pai, oramos para que o Senhor fortaleça essa família. Oramos pela Dinda da Sane Ramos também, que continua internada. Pai, vamos continuar orando. Oramos, Senhor Deus, pelos idosos. Como é ruim, da noite para o dia, se descobrir como um grupo de risco. Como dói o coração de uma pessoa que viveu tanto tempo. E aí, na parte, se encaminhando para o final da vida, se descobre como um grupo de risco. Como isso é ruim. Não deixa que a autoestima deles venha abaixo por causa disso, mas fortalece os seus corações, porque necessitamos da experiência e sabedoria deles que viveram um pouco mais do que nós. Pai, nos ajuda, nos abençoa. Mais uma noite na tua presença, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito bom. A gente vai partir para a mensagem agora. Eu peço a você que interaja aí com a gente. É muito bom quando a gente interage, porque é uma ferramenta que a gente tem que presencialmente não é possível para a gente utilizar. A gente gostaria mesmo de estar juntos, olhando um no olho do outro, se abraçando, impondo as mãos, dando as mãos, mas isso ainda não é possível, ainda não é seguro para nós. Então a gente ainda não vai fazer nossas reuniões aí que acontecem no sábado em Niterói, mas vamos continuar por aqui. A gente não vai deixar de ser igreja por causa disso e a gente vai se fortalecendo nisso. Uma das coisas que a oração dá é uma capacidade de eu sentir a dor do outro. Então a gente não pode parar de orar e colocar o nome das pessoas, porque isso nos faz nos identificarmos com elas. O Senhor, eu sempre digo isso, o Senhor sabe o nome de todo mundo, mas nós precisamos falar o nome para que isso cause uma aproximação em nós, tá bom? Bruno também está pedindo oração pela família, com certeza. O Bruno foi um dos que perdeu aí seu padrasto, né, nesse tempo difícil. E é isso aí, a gente vai seguindo, a gente não vai perder o rumo nem a direção por causa disso não. Essas dores vão ser cicatrizadas e vão ser testemunho da manifestação do poder de Deus, eu tenho certeza disso. Bom, eu tenho uma palavra hoje que você já deve ter visto aí no início da transmissão, que está em Gênesis capítulo 9, o verso 20 até o verso 23, mandar um beijão aí para minha mãe que entrou, e mandar um beijão também para Sueli. Sueli, a gente também está orando por você, tá bom? A Daniele me passou o pedido de oração. Eu creio que Deus vai te dar direção, tá? Sueli está precisando aí de oração, porque está precisando fazer uma viagem e tem uma família. E eu me coloco no lugar de muitas mães aí, porque eu tenho meus 3 filhos comigo, pela idade deles, né? Mas como deve ser difícil no meio dessa pandemia, quem tem filhos adultos, e um está num lado, outro está no outro, e você não pode estar em todos os lugares, ela vai ter que tomar uma decisão nessa direção, e eu creio que o Senhor vai dar direção. Eu acho engraçado, né, interessante, que mães sabem, numa família com mais filhos, quem é que está precisando mais, né? Quem é que está precisando mais, e aí Deus vai te dar essa direção. Bruno também perdeu o pai, então uma dupla perda aí, padrasto e pai, então, ou seja, a mãe sofrendo pela perda do marido e o filho sofrendo também pela perda do pai, então é uma família que está precisando realmente das nossas orações. Mandar um beijão aí para a Graça. Bom, o nosso título hoje é Amar
é cobrir a nudez. Uma coisa que eu quero, antes da gente ler o texto e orarmos pela palavra, é dizer o seguinte, que a terapia de Cristo, ela tem uma chave de leitura para a abertura dos textos que está voltada para cura emocional, transformação, edificação, renovo, crescimento. Então, quando você sente falta de um elemento mais histórico, cultural, até mesmo literário, para quem estuda gênero literário, não é com a gente. Eu acredito muito em vocações e eu sinto que a nossa vocação enquanto terapia de Cristo é trazer um olhar terapêutico para o texto bíblico. Se você desejar outros olhares, você tem opções, né? Graças a Deus a gente tem hoje uma ferramenta, né, de busca de informações muito fácil, está na mão, você consulta as coisas. Então o nosso olhar aqui é um olhar mais para o lado das emoções. Eu creio que é muito difícil viver com depressão, é muito difícil viver com síndrome do pânico, é muito difícil sofrer de ansiedade, né, num nível crônico, é muito difícil ficar estressado, é muito difícil ser perturbado e não saber o que é que você tem, é muito difícil tomar remédio e o remédio não resolver totalmente, é muito difícil sentir ódio, é muito difícil se sentir menor do que os outros, é muito ruim o orgulho. Então eu creio que a vocação da terapia de Cristo é incidir sobre esses temas, né, para que a gente possa viver a nova vida com Cristo. Eu creio nisso, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, nos deu acesso ao Pai, nos salvou através do sangue que Ele derramou na cruz, e viver aqui é aprender a viver essa nova vida com Cristo. E sem emoções tratadas pelo Espírito Santo, a gente não consegue vivenciar aquilo que Ele tem para nós. Amém? Bom, o texto diz assim, vou ler na versão da Bíblia Mensagem: Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu do seu vinho, embebedou-se e ficou nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e contou a seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora da tenda. Sem e Jafé pegaram uma capa, cada um segurando uma ponta à altura dos ombros, e andando de trás para frente, cobriram a nudez do pai, cada um mantendo o rosto virado, para não ver o pai com o corpo descoberto. Pai, acrescenta a revelação a esse texto que nós lemos. Nós não queremos ficar somente com o texto, precisamos que o Espírito Santo nos conduza para além do texto. E queremos ir além do texto porque precisamos que a Tua palavra alimente a nossa vida, supra nossas necessidades. Precisamos que a Tua palavra haja em nós, nos tocando, nos movendo para fazermos o que precisamos fazer. Que de uma maneira muito objetiva o Espírito Santo toque a cada coração para que possamos ser melhorados por essa palavra, que ela possa cumprir o produto, o propósito para o qual ela está sendo enviada para o nosso meio nessa noite. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Gente, olha só que história. O pai bebe, fica entorpecido pela bebida, o filho vê a cena, o pai nu, num simbolismo aí de uma nudez emocional, de algo que não precisava ser exposto, e o filho, ao invés de tomar uma atitude no sentido de cobrir a vergonha do pai, o que é que ele faz? Ele conta para 2 outros irmãos que estavam fora da tenda, e esses 2 irmãos sim têm uma atitude diferente. Eles cobrem a nudez do pai com uma reverência tão grande à autoridade do pai que eles sequer olham. Eles viram o rosto, pegam algo que pudesse cobrir o pai
e eles cobrem a nudez do Pai. Deixa eu dizer algo para você. Todos nós temos fraquezas. Todos nós sofremos sofremos em áreas em que somos vulneráveis. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui acerta sempre, mesmo que esse seja o desejo do nosso coração. Agora, o que é importante nesse texto é saber o que a gente faz com a nudez do outro. O que você faz com a fraqueza das pessoas? Você explora essa fraqueza ou você cobre a nudez? E aí por isso é que eu dei esse título para essa mensagem. Amar é cobrir a nudez, a fragilidade, a fraqueza do outro. Talvez você esteja pensando assim, mas eu não posso ficar encobrindo o erro das pessoas. Pois é, mas o texto fala de alguém que estava entorpecido. Quando uma pessoa está bêbada, para já você não consegue conversar com ela. É preciso que ela volte à lucidez, não é? Para que você consiga conversar normalmente com a pessoa. Então, o normal é você deixar passar, e quando a pessoa volta à lucidez, então você trata o que tiver que tratar. Noé estava bêbado, Noé estava entorpecido. E aí a gente precisa refletir sobre o que é que nos entorpece e como a gente, ao identificar o entorpecimento do outro, lida com essa pessoa. Às vezes uma pessoa está entorpecida por uma ilusão. Você já viveu a experiência de observar alguém que está cego num relacionamento, talvez abusivo, e todo mundo vê, mas a própria pessoa não percebe? Você já viveu a experiência de perceber que uma pessoa que você ama está entrando numa tremenda furada e ela não quer ouvir ninguém? Pois é, são os entorpecimentos da vida. Por que a gente está aqui nessa missão de ser terapia de Cristo? Porque a gente acredita que, lidando com esse nosso entorpecimento, a gente vai tratando e se curando dele. Todos nós estamos suscetíveis a manifestarmos algum tipo de entorpecimento. Olha só o que o texto diz. Ele era agricultor, ele planta a vinha, colhe o fruto dessa vinha e bebe o vinho. Ou seja, o produto das nossas emoções, ele se manifesta muitas vezes com algo que nos envergonha. Uma pessoa que é muito estourada, ao estourar, ela manifesta algo que depois traz vergonha. Você fala, ai meu Deus, que vexame, eu não percebi que eu estava agindo assim, porque no calor das emoções, você manifesta coisas que depois que a paz chega, a lucidez chega, você esfria e percebe que não deveria ter agido daquela forma. Mas o meu convite hoje aqui é para que a gente faça uma reflexão sobre como é que a gente lida com isso. O pregador, o pastor, ele tem uma preocupação paterna com as pessoas que ouvem, que são alvos da mensagem dele. Então, qual é a minha preocupação pastoral? Eu acho que a gente está vivendo uma época de pouquíssima discrição e de uma exposição exagerada. Eu estou vendo as pessoas exageradamente exporem umas às outras. A gente tem acesso ao que um político, por exemplo, falou num telefone ou trocou alguma mensagem por celular num jornal, num noticiário. E por mais que isso tenha o seu lugar, no sentido do jornalismo expor aquilo que quem não tem, quer dizer, quem tem a temer não quer que seja exposto, eu percebo que isso vai transbordando, espumando, contagiando a sociedade e a gente não tem mais critério. As pessoas fazem comentários abusivos que entristecem as pessoas.
Você pega, por exemplo, uma pessoa que você não gosta e você faz um comentário público e ofende a mãe dessa pessoa, ofende a família dessa pessoa. A gente não tem tido o cuidado de lidar com as pessoas. E é algo que acontece, né? Há um desabafo que é mal feito, porque nem sempre a gente procura uma escuta ou profissional ou que tenha amor. Eu estou acostumado a ouvir coisas muito sérias da vida das pessoas. Eu, tanto pela psicanálise quanto pelo aconselhamento pastoral, eu já cheguei a conhecer versões das pessoas que eu não vejo na rede social. Os pastores, assim como os psicanalistas também, e outros profissionais que trabalham com a confissão das pessoas, estão acostumados a ouvirem coisas que as pessoas jamais seriam capazes de falar num outro lugar. O problema é que as pessoas, para além de falarem para o pastor, para além de falarem para o psicanalista, elas falam para todo mundo. Então as pessoas estão muito expostas. E o que a gente precisa é um movimento, é gerar um movimento que seja capaz de cobrir a nudez das pessoas. A gente precisa tomar mais cuidado, porque o Evangelho jamais vai nos levar a expor a vida das pessoas. O Evangelho, né, e você vê ali que no caso de Noé era a própria família, né? O Evangelho não leva a gente a expor a família, mas proteger. Os filhos não quiseram, né, Sem e Jafé, não quiseram nem olhar. Isso não estava significando que eles concordaram com o que estava acontecendo, mas eles tomaram uma decisão sobre o que era melhor fazer. Às vezes a gente precisa ficar em silêncio, porque as nossas palavras não vão ser ouvidas. Mas a gente que é um povo de fé, a gente ora e as coisas acontecem. O Espírito Santo faz a obra que a gente não sabe fazer. É bem verdade que às vezes a gente perde o controle e acaba falando demais. Mas é necessário que a gente veja nesse texto que esse entorpecimento, essa nudez, que não foi planejada, né, não foi desejada, ela aconteceu, ela precisa ser coberta. Não é? O amor é capaz de cobrir, para proteger, e com toda certeza o amor gera um ambiente para que a pessoa que ficou nua por causa do seu erro, da sua fraqueza, ela reflita melhor sobre os seus atos. A gente precisa educar, a gente precisa, em termos sociais, de civilizar, mas há maneiras da gente fazer isso. E a gente precisa pensar muito bem sobre qual é a maneira de Jesus, qual é a maneira do Evangelho para lidar com as fragilidades uns dos outros. É muito fácil cruzar os braços, arregalar os olhos e enxergar o erro das pessoas. Todos nós temos uma nudez que, se for exposta, vai trazer vergonha, mas que, se for amada no sentido de coberta, e se for alvo, né, do apreço das pessoas, nesse sentido do respeito, as pessoas vão melhorar. É marcante na nossa vida as pessoas que nos deram uma chance. É marcante as pessoas que nos compreenderam. É marcante as pessoas que nos ouviram sem nos julgarmos. E aí é óbvio que a gente se lembra de quem é que fez isso primeiro na nossa vida: Jesus. Com isso eu não estou convocando, não estou criando um movimento da gente encobrir e não tratar. Eu estou dizendo como é que é melhor tratar segundo o Evangelho. A gente pode dizer que famílias, comunidades de fé, amizades, são destruídas quando são expostas e são preservadas quando são cobertas.
Qual é a tua atitude dentro de casa? É expor, colocar à mostra de todos os erros? Ou cobrir, no sentido de tentar ajudar? Dentro da igreja, da comunidade de fé lá que você frequenta, o que você faz? Você fica sabendo do erro das pessoas e passa para frente? Ou você preserva, orando e buscando até mesmo a proximidade dos teus ouvidos para tentar ouvir aquela pessoa? Não é difícil criar uma comunidade terapêutica, não. Se as pessoas quiserem, elas vão aprender o seguinte: elas vão aprender a ouvir, sem questionar, sem interromper, sem julgar, e abraçar. Isso já faz uma diferença se você for capaz de ouvir as pessoas até o final, não questioná-las, e não tentar dizer para elas o que elas têm que fazer, e no final ainda dar um abraço. Isso já faria uma diferença muito grande. É muito preocupante em que nível a gente chegou. A gente entra numa rede social para se entreter, para ler coisas bacanas. Eu tenho, por exemplo, inúmeras pessoas queridas que escrevem coisas maravilhosas. Ex-professores de faculdade, de seminário, de cursos, gente que publica coisa séria. A gente toma atenção às notícias, né, através de artigos, de publicações aí, de periódicos, mas a gente vê tanta coisa feia numa rede social. Repare só o que acontece. Cã, ele conta o que aconteceu para quem estava fora da tenda. Nem na tenda Sem e Jafé estavam. Por que eles ficaram sabendo disso? Você percebe como é que há um vazamento das emoções das pessoas, que elas confiam a nós, porque esperam de nós uma descrição que não tem sido dada. Isso é geral, isso acontece aí para todo lado. É com muita tristeza que a gente relata que há pouquíssima descrição nas confissões que as pessoas fazem. Nós, se queremos nos chamar de irmãos, se queremos nos declarar como discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos agir com essa capacidade de ouvir a confissão de alguém sem passar para frente. Tomar mais cuidado com o que a gente fala das pessoas, não é? Às vezes a pessoa teve uma atitude isolada, comprometedora, e aí todo o caráter e vida da pessoa é levado a um julgamento, não é? Quando na verdade seria muito mais fácil tratar isoladamente aquele caso e continuar com a pessoa. A gente está jogando as pessoas fora. A gente está tratando as pessoas da mesma maneira que a gente trata uma fralda descartável, que tem que ser descartada. É para isso que ela existe. Mas as pessoas não são descartáveis. As pessoas não são descartáveis. Era o pai de Cã que estava ali, mas ele preferiu expor a vergonha. Expôs o seu pai à vergonha. Enquanto que os outros tiveram uma atitude louvável. Eles cobriram aquela vergonha. Eles ficaram tristes pelo que aconteceu. Há muita gente que quando fica sabendo de uma notícia ruim, quase que fica feliz. E você não sabe o que aconteceu. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não fica alegre com a derrota das pessoas. Pelo contrário, um acontecimento triste, seja um divórcio, seja um filho de alguém que entra nas drogas, deve ser tratado com discrição, com amor, porque o amor ele é capaz de cobrir. E às vezes a pessoa está entorpecida, né? A gente vê esse efeito nas pessoas, não é? Esse efeito do entorpecimento. Coisas que a gente mesmo produz e que geram um fruto ruim, geram consequências. E o que muita gente faz com essas consequências? Dizem uma coisa para mim que é o pior palavrão que existe. Sabe para mim qual é o pior palavrão que existe? O pior palavrão para mim
é quando um cristão abre a boca e diz assim, bem feito. Eu não consigo ver um palavrão pior do que esse. Algo que entristece mais, né? Porque a Bíblia fala, né, que da nossa boca não sai a palavra torpe. Mas não tem nada mais torpe do que isso. Você dizer bem feito. A gente está vendo a humanidade caminhar para um precipício espiritualmente falando, e o que a gente faz? Ah, tá vendo aí, ó, fulano tá perdido. Não, a gente não tem. Porque quando a gente se envolve, e eu acho bonito dessa história que a gente leu, que Sem e Jafé, eles se juntam. Talvez não seria possível cobrir a vergonha, a nudez do pai sozinhos, mas eles se juntam. Por que a gente, como igreja, a gente não se junta para cobrir a vergonha das pessoas, para tentarem ajudar as pessoas voltarem à consciência? A Bíblia fala, por exemplo, da passagem, né, da parábola do filho pródigo. Ela diz que teve um momento lá, no meio de tudo errado que ele estava fazendo, que ele caiu em si. O evangelho, na boca do cristão, ele é capaz de levar, de conduzir as pessoas a caírem em si mesmas, sem expor, sem falar nada. O que o pai do filho pródigo fez? Ele ficou no portão. Quando o filho voltou, ele estava lá com um abraço para dar e deu uma festa. A gente não vê, muitas vezes, como fruto do evangelho que a gente diz seguir, esse braço aberto para receber. Muitas vezes a mão, os dedinhos que vão lá e escrevem na rede social, eles apontam e não abraçam as pessoas. Se a gente não abraçar, se a gente não acolher, se a gente não amar, o que é que vai ser da comunidade de fé, da sua família, da sua casa, da sociedade, dos seus locais de convivência? Se as pessoas forem completamente intolerantes umas com as outras, forem implacáveis com o erro das pessoas, o que vai ser de nós? Daqui a pouco vai estar todo mundo, igual o Hamlet lá do Shakespeare, vai estar todo mundo morto. Vai morrer todo mundo. A única chance da gente preservar a vida é através do amor, que é capaz de cobrir, de proteger, de preservar as pessoas. E a gente tem que desenvolver isso, a começar dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa a gente ouve coisas horríveis por vezes. Sabe por quê? Porque os da casa conhecem com intimidade e sabem as fraquezas uns dos outros e às vezes lançam isso em rosto. Mas está aqui o Evangelho para pacificar nosso coração e fazer a gente identificar e refletir, meditar acerca do que fizemos, para que a gente tenha uma atitude diferente dentro da nossa casa. Na sua casa há lugar para o perdão? Na sua casa há lugar para restauração? Ou todo mundo expõe o erro de todo mundo? Sua casa é lugar de amor ou de manifestar o ódio por quem errou, por quem falhou naquilo que fez? E aí, como um subproduto daquilo que acontece na nossa casa, a gente se expressa dentro da igreja, a gente se expressa dentro do local de trabalho, a gente se expressa como cidadão, e o efeito não tem sido bom. Eu estou trazendo essa mensagem porque há muito mais exposição da nudez de Noé do que cobertura da sua vergonha e fraqueza por Sem e Jafé. Eu quero crer que numa proporção, né, 2 são mais do que 1. Então a maioria ainda quer cobrir. Eu quero crer nisso. Porque a gente só vai vencer a atitude porque perceba, um corrige a ação do outro. Sem e Jafé corrigem a besteira que Cã estava fazendo. Há muita maldade no mundo, mas o povo de Deus é chamado para trazer uma restauração desse mal que foi feito. Fruto das emoções das pessoas, a gente tem visto muitas consequências ruins. As pessoas estão colhendo aquilo que elas estão plantando. Mas o papel do povo de Deus não é simplesmente dizer isso. Olha, as pessoas estão colhendo aquilo que elas estão plantando. É a gente tentar ir lá e de alguma maneira resgatar. Se sente chamado para esse
esse movimento de amor. Terapia de Cristo é isso. Eu não tenho outra coisa para oferecer. Eu não me sinto chamado, eu não tenho coragem de convocar as pessoas para odiarem as outras. Não tenho coragem de convocar as pessoas a julgarem as outras. Nudez, no sentido de vergonha, de fraqueza, não tem que ficar exposta, não, tem que ser coberta. Mas cobrir, a gente precisa compreender isso, que cobrir é mais competente, né? Assim como expor e explanar, passar à frente, é contraproducente. Você não vai ganhar nada expondo as pessoas. Você não vai ganhar nada achando que você é melhor do que as pessoas, porque se tem uma coisa que nos entorpece, é o orgulho. O orgulho deixa eu e você como que bêbados, a gente fica tonto, a gente faz coisa para depois se arrepender, mas o Evangelho é um convite à humildade. A gente perceber que nós não somos melhores do que ninguém e funcionamos muito melhor quando a gente dá as mãos, quando a gente se ajuda. Eu acredito que tem gente batendo cabeça dentro de casa, sabe por quê? Porque é difícil. Eu já estou no isolamento, sei lá, 100 dias. E aí você vai na rua e parece que você está indo à guerra, porque você precisa ir numa farmácia, porque você precisa ir no mercado. Você faz o estritamente essencial, mas faz agoniado, faz constrangido, faz preocupado, faz apavorado. Olha que tempo difícil que a gente está vivendo. Será que ainda há espaço para a gente não perceber que a gente tem que manifestar o amor tem que fluir de nós, é uma necessidade, não é uma sofisticação. Há um grande problema na palavra amor quando a gente encara amor como uma coisa romântica, buquê de rosas, coração vermelho. Não é isso. Olha que coisa horrível que Sem e Jafé presenciaram. Eles não quiseram nem olhar para aquilo, mas eles tiveram a coragem, a ousadia de em Deus cobrirem a vergonha do seu pai. Você não é chamado para descobrir a fraqueza das pessoas, mas é fortalecer as pessoas nas suas fraquezas. É assim, a terapia de Cristo é um lugar de gente que tem fraqueza, gente que tem nudez, gente que se entorpece também, mas que vai se curando nesse fluxo de amor, que vai arrancando todo o entorpecimento da nossa vida e vai nos ensinando a fazer o que a gente recebeu. A gente recebe o que de Deus? Cobertura do sangue de Jesus. Está achando que eu estou concordando com o erro das pessoas? O que é que Jesus fez por você, se não derramar um sangue que cobriu a tua vida? Deus, ele olha para nós e não consegue ver outra coisa, a não ser a cobertura. O que é que está por cima de você? O que está por cima de você te cobrindo é o sangue de Jesus. E aí o que que você faz? Você que foi coberto, você que foi perdoado, você que foi amado, você que foi abraçado, você que foi resgatado, você que foi fortalecido, foi amado na tua fraqueza. Deus não estabeleceu condições para derramar o amor dele por nós, não. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E aí ele nos transporta do império das trevas para o reino do seu amor. E olha que bênção. E aí o que o crente faz com isso? Ele precisa transbordar isso, contagiando outras pessoas. Ele não alimenta a fofoca, ele não alimenta o disse-me-disse, ele não alimenta o julgamento do outro. Vamos lá, vamos condenar fulano. Não, conta comigo para isso. O meu time é outro, o meu time é o time do amor. A terapia de Cristo é muito minuciosa nessa questão do entorpecimento, porque nem sempre o entorpecimento é uma coisa objetiva, clara. Muitas vezes o nosso entorpecimento está disfarçado. Às vezes você fala coisas que ferem as pessoas e nem sabe que está ferindo. Às vezes você
parte para cima de uma pessoa que está errada e não entende qual é a origem do erro daquela pessoa. Às vezes se trata de alguém muito machucado e muito ferido, muito inseguro, que age de uma maneira reprovável, sim, mas que precisa do amor. Não é? Uma das coisas mais importantes para mim na terapia de Cristo é que ela nos dá um papel não de agentes que vão inspecionar as pessoas para julgá-las, mas perceber o quanto as pessoas são feridas. E eu posso dizer isso, tanto da prática clínica, né, pela psicanálise, quanto do gabinete pastoral, eu posso dizer uma coisa para todos vocês: as pessoas são muito feridas. Você nem faz ideia por que fulano é estúpido, por que fulano é tímido demais, por que fulano é agressivo. Você não faz ideia do que as pessoas passam dentro delas. Seria muito mais fácil se a gente tivesse conhecimento disso, se a gente identificasse isso, a gente ia perceber que o melhor que a gente pode fazer é amar as pessoas. Vanessa, que bênção. Essa é a revolução radical. Essa é a revolução radical, é a revolução do amor. As pessoas não erram. Há um rapper que tem uma letra que diz isso. As pessoas não são más, elas estão perdidas. Ao invés de você se irar e dizer fulano é ruim, talvez fulano esteja perdido e muito ferido. Fulano não é coitado, a gente não está pregando o vitimismo aqui. Não é um chamado ao vitimismo, mas é perceber algo. Que se as pessoas estão muito feridas, marcadas, angustiadas pela vida, pela história, das suas experiências ao longo da vida, o melhor que a gente pode fazer é amar e tentar ressignificar essas experiências todas para que a gente, com essa nova maneira de ver, com esse novo jeito de viver, com esse novo olhar ampliado pela luz do Evangelho de Jesus em nós, a gente possa ir melhorando a nossa casa, a nossa igreja, a nossa sociedade, o lugar onde a gente frequenta. Todo mundo precisa baixar as armas. Precisamos baixar as armas. E o amor tem que subir. Em vez de botar água para ferver e essa água ser o ódio, a ira, a vontade de dar o troco, que essa água fervendo seja o amor e ela comece a contagiar. Quer viver essa revolução radical? Só tem esse chamado no Evangelho, chamado para o amor. Se a gente quiser outra coisa, não tem. Só tem o amor. Mas uma coisa é verdadeira. O amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. A graça de Jesus, o favor imerecido dele para nós, nos basta. Deus, segundo as suas riquezas, ele supre todas as nossas necessidades. Essa é a garantia de quem vive em Deus, de ser suprido de amor. Não sei se você vai ter tudo que você quer materialmente na sua vida, mas se você desejar identificar o amor, porque o amor já está aí. Jesus já morreu por nós. Mas às vezes a gente não enxerga isso porque está entorpecido. Eu conheci, e com isso eu quero terminar essa mensagem, conheci um rapaz que ele, ao ver uma pessoa bêbada na rua, ele disse assim para mim: muitas vezes eu fiquei como aquela pessoa ali. E vendo hoje, eu percebo a vergonha que eu passava sem perceber e o quanto a minha família sofreu. E era um colega de trabalho que quando a gente saía, almoçava junto, ele, a única coisa que tomava era água. Não estou fazendo aqui apologia contra ou a favor da bebida, a questão não é essa. Eu estou falando de uma pessoa doente. Né? E ele parou com o vício, né, com o alcoolismo, estou falando de alcoolismo. Ele parou porque se internou junto com um parente que vivia também com ele no vício, e o parente morreu. Era um cunhado dele, morreu e ele sobreviveu. E ele mudou de vida e ele falou isso. Nunca me esqueci disso. Ele falou assim: olha a vergonha que a gente passa.
Então, que Deus nos cure desse entorpecimento e que a gente ajude, seja um agente de cura uns na vida dos outros, para cobrir no entorpecimento, levando a uma transformação que nos faça viver a nova vida de Jesus para nós. Pai, nos cura de todo e qualquer entorpecimento, alienação, orgulho, ilusões, nosso jeito de ver as coisas, iras, tanta coisa que nos entorpece, distorcendo o nosso olhar. Que possamos ter o nosso olhar corrigido pela luz do Senhor Jesus. Que brilhe sobre nós essa luz, trazendo identidade sobre o que nós precisamos mudar e, ao mesmo tempo, que possamos assumir uma nova identidade através de Jesus Cristo. Ó Pai, que a gente não venha a expor as pessoas, os erros delas, que a gente aprenda a ser discreto para que a gente, amando, possa preservar as pessoas. Que a nossa atitude seja se juntar para cobrir o outro e não para colocar a vergonha para que todos vejam. Que todos vejam o amor, não o dedo apontado contra ninguém. Que todos possam ver isso, que a gente veja isso dentro de casa, nos ajuda a viver isso dentro de casa, onde às vezes é mais difícil da gente aprender a cobrir a vergonha do outro. Nos ajuda a fazer isso, nos faz experimentar essa obra para que possamos transbordar disso em todas as outras instâncias da nossa vida na sociedade. Nós assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado aí. Obrigado, Douglas. Precisamos amar mais e julgar cada dia menos. Lourdes, precisamos transportar o amor que recebemos de Jesus para quem está necessitando. Amém. Que a gente possa viver o efeito dessa mensagem. São 9 horas, a gente termina por aqui. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui novamente. E eu quero fazer um pedido. Amanhã eu vou precisar começar mais cedo. Então eu vou mandar essa mensagem lá pelo Zap, para que a gente comece amanhã às 19 horas, porque eu vou participar de uma live no Instagram e eu não consegui marcar um outro horário. E eu vou estar pedindo isso aos irmãos. Quem não puder estar com a gente no horário vai poder assistir depois, não tem problema. Mas se você puder, às 19 horas a gente vai estar entrando aqui para fazer a transmissão desse nosso momento de palavra, de oração e de louvor ao Senhor. Tá bom? Beijão em todos vocês. Não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus.